Seguindo nessa linha de raciocínio dos nossos estudos em desenvolvimento pessoal, vamos abordar nesta semana os 3 aspectos fundamentais do relacionamento que estabelecemos com nós mesmos: o auto-amor, o autocuidado e o autoconhecimento. No vídeo de hoje, vamos abordar o autoconhecimento, ou seja, começaremos pelo autoconhecimento. O próximo vídeo abordará o auto-amor e, por fim, o autocuidado. Agora, antes de qualquer coisa, curta, inscreva-se e coloque nos comentários aquilo que vocês querem saber a respeito desse assunto. Qualquer tema, qualquer sugestão de tema que vocês gostariam de assistir aqui, coloquem nos comentários, que nós estaremos produzindo conteúdo com base nos temas que vocês têm mais interesse em assistir. Agora vamos lá. Antes de começar a abordar o autoconhecimento, vamos entender a sua importância para uma vida feliz, uma vida plenamente feliz. Lembrando que o objetivo aqui, neste nosso canal, é fazer com que você encontre a verdadeira felicidade e entenda que existe uma maneira de a vida ser satisfatória, ser plena, e que essa maneira parte de nós. Ela parte do conhecimento que temos a respeito do que é viver e não do que aprendemos desde a infância. Não por meio do acaso, destino, sorte ou azar. Nenhuma dessas coisas existe verdadeiramente. Sorte, azar e destino. Tudo isso se resume à lei de causa e efeito, que é uma das 7 leis universais. Sentimentos e pensamentos produzem sentimentos e situações compatíveis. A forma como você lida com esses sentimentos trará resultados de acordo com suas escolhas. Então, é muito importante primeiramente saber disso. E é aí que mora a grande importância do autorrelacionamento. Quando aprendemos, em obras como, por exemplo, o Kaibala, uma obra importantíssima para entendermos como as 7 leis universais funcionam e como a natureza nos devolve aquilo que entregamos a ela em pensamentos, comportamentos, mentalidade e emoções, percebemos que tudo isso retorna para nós, fazendo com que compreendamos que a vida tem sim um pequeno manual de instruções que precisamos ler. Esse manual de instruções auxilia no entendimento da nossa própria espécie biológica. Então, vamos lá. Vamos entender melhor essa questão do autorrelacionamento para que possamos entrar no tema específico de hoje, que é o autoconhecimento. Ter uma relação saudável consigo mesmo, ao contrário do que é comumente disseminado, não significa apenas se satisfazer em primeiro lugar, certo? Esse é um olhar superficial sobre o assunto. Na verdade, trata-se de encontrar equilíbrio entre expressar, em suas linguagens, o autorrespeito, o autoamor e o autocuidado. Tudo isso que estaremos estudando aqui, ao mesmo tempo em que também oferecemos esses aspectos ao mundo. Existe uma linha tênue entre ter um bom relacionamento consigo mesmo e cair no egoísmo. Cair no egoísmo é muito fácil quando se fala sobre a importância de se importar consigo. Ter um autorrelacionamento saudável, portanto, exige atenção para evitar esse risco. É justamente para isso que estamos aqui, para ajudar vocês a navegar esse tema tão importante ao longo desta semana. Especificamente sobre o autoconhecimento, aprendemos em vídeos anteriores deste canal. Vamos deixar os links na descrição para que vocês possam acessar. Que o ser humano possui aspectos fundamentais, conforme descobertas feitas por alguns dos psicólogos e psiquiatras mais renomados da história. Uma dessas descobertas aponta que cada ser humano é composto por 2 partes, o ego e o self. O self é nossa verdadeira essência, nosso verdadeiro eu. Ele se expressa por meio das qualidades humanas, que são inúmeras. Todas elas derivam do amor, nossa essência mais profunda. Exemplos dessas qualidades incluem bondade, simpatia, empatia, compromisso, harmonia, justiça, fraternidade, disciplina, otimismo, criatividade e alegria. O ser humano expressa esse amor por meio de comportamentos, gestos, símbolos, palavras e ações. Já o nosso eu superficial, o ego, é o personagem que representamos no mundo. Ele é a casca, a embalagem do perfume.
Em termos bíblicos, seria a morada do Espírito Santo de Deus, que é justamente esse eu consciente sobre o qual falamos anteriormente. Na prática, nosso eu superficial é a junção da nossa identidade visual e biológica com todas as escolhas que já fizemos. Ele inclui tudo com o que nos identificamos, nossa história e as interações que vivemos ao longo da vida. Isso compõe o nosso personagem. Como nos vestimos, como nos expressamos, nosso tom de voz, a forma como arrumamos nosso cabelo, nossos gestos, nossas crenças e todas as verdades nas quais acreditamos. Esse conjunto de elementos forma a nossa personalidade. Portanto, o que seria o autoconhecimento? É conhecer da forma mais profunda possível essas duas dimensões, o ego e o self. É observar de maneira analítica quem somos, o que gostamos e como nos comportamos. Do que você gosta? O que gosta de comer? De vestir? Para onde gosta de ir? Quais são seus hobbies? Seus interesses? O que você tem vontade de aprender? Quais são os lugares que deseja conhecer? Quais são seus sonhos? Quais são os medos que você acumulou? Quais são suas habilidades? Quais habilidades tentou desenvolver e teve dificuldade? Tudo isso envolve a construção do seu personagem, ou seja, da sua identidade externa. Como é a personalidade dessa pessoa? Ela é mais calma ou mais agitada? Mais confiável ou mais reservada? Mais alegre ou mais introspectiva? Tudo isso tem a ver com sua história de vida. Quais foram as atividades que você estudou? Onde morou? Quais lugares visitou? Estou trazendo essas reflexões para que fique claro como podemos nos conhecer por meio da observação e como podemos realizar essa observação de maneira adequada e eficiente. Já falamos aqui no canal sobre a importância de adotar uma rotina desenvolvedora. Uma rotina que inclua elementos essenciais à existência humana, como meditação, atividade física, alimentação saudável e qualidade do sono. Tudo isso, claro, dentro das individualidades de cada um. Além disso, aprender coisas novas, desenvolver habilidades e acessar a arte também são formas de autoconhecimento. Outro aspecto importante é entender como nosso corpo biológico funciona, tanto do ponto de vista da espécie humana, quanto do gênero, seja como mulher ou como homem. Diversos modelos científicos, especialmente da neurociência, nos ajudam a compreender por que nosso cérebro reage de determinadas formas e como certos padrões comportamentais são comuns a todos os seres humanos. O autoconhecimento possui duas dimensões: o conhecimento do ego e da personalidade, compreendendo nossos gostos, comportamentos, crenças e a maneira como nos apresentamos ao mundo. O conhecimento do self, que envolve a busca por compreender a mente e o coração de Deus, ou seja, nossa verdadeira essência. O self se manifesta por meio das virtudes, que são expressões do nosso verdadeiro eu. No entanto, muitas pessoas se perguntam: se essas virtudes representam o caminho certo, por que tantas pessoas boas sofrem? A resposta está no equilíbrio. Algumas pessoas são extremamente bondosas com os outros, mas se esquecem de si mesmas. Outras são amorosas apenas consigo mesmas e ignoram o coletivo, caindo no egoísmo. O desafio é encontrar um ponto de equilíbrio entre dar o seu melhor a si mesmo e ao mundo. Quando há falta de autoconhecimento, surge a insegurança na tomada de decisões. A pessoa não tem clareza se está fazendo a escolha certa. O estudo das virtudes nos ajuda a compreender o que significa ser verdadeiramente humano e a tomar decisões com mais segurança. Se colocamos nossas necessidades acima do coletivo, ou vice-versa, estamos desequilibrados. O ideal é agir com consciência, buscando um meio-termo que beneficie tanto a nós quanto ao mundo ao nosso redor. Algumas das principais qualidades humanas incluem amor, benevolência, compaixão, sabedoria, justiça, paciência, compromisso, sinceridade, honestidade,
otimismo, resiliência, respeito, coragem, alegria, gratidão, confiança, humildade, generosidade. Se você tiver interesse em aprofundar o conceito de cada uma dessas qualidades e sua aplicação no dia a dia, podemos trabalhar isso juntos. O psicólogo Carl Jung chamava esse processo de individuação, o encontro do ego com o self, e acreditava que ele nos conduz à felicidade verdadeira. Assim, concluímos que o autoconhecimento, sustentado pela autoobservação constante, é o que permite ao ser humano cumprir sua natureza de crescimento, desenvolvimento e realização. Exercício prático de autoconhecimento. Volte ao trecho em que citei as qualidades humanas. Separe-as em 2 colunas. Na primeira, liste as qualidades que você já percebe como fortes em si mesmo, pontos fortes. Na segunda, liste as qualidades que ainda sente dificuldade em expressar, pontos fracos. Defina um prazo para transformar esses pontos fracos em pontos fortes e estabeleça metas para alcançá-los. Esse é um exercício simples, mas poderoso, que pode acelerar seu processo de autoconhecimento e individuação. Ao identificar nossos pontos fortes e áreas de melhoria, criamos um caminho de evolução contínua, que nos permite viver com mais clareza, propósito e felicidade genuína. Lembre-se, o verdadeiro crescimento vem da observação constante e da busca pelo equilíbrio entre cuidar de si e contribuir com o mundo ao seu redor. Quanto mais você se conhece, mais perto estará de viver com autenticidade e plenitude. Agora é com você. Coloque em prática o exercício sugerido e inicie essa jornada de transformação.